Bom dia, Gelma. Hoje é dia 7 de março de 2020, sábado, e eu resolvi gravar um vídeo para você hoje, te ensinando algo que as pessoas normalmente só aprendem depois de um certo tempo no estudo da programação. E eu resolvi te ensinar isso hoje porque eu acho que é algo super simples de aprender, mas algo que te dá a condição de fazer coisas super interessantes em programação. Eu não sei porquê, a maioria das pessoas ensinam diferente, elas não ensinam esse tipo de elemento, de conceito de programação no começo, mas eu acho que deveria. Então vamos lá, eu vou abrir meu browser aqui mais uma vez, vou no MyCompiler e antes de mais nada eu queria lembrar você, se você não registrou ainda, não criou sua conta gratuita com o MyCompiler, faça isso para que você possa gravar, salvar os códigos que você começar a criar, né? As práticas que você fizer, acho isso importante. Eu vou fazer meu login aqui, que eu já estou registrado. Então coloco o meu e-mail, coloco a minha senha e agora vou para clicar no Python. Antes de mais nada, eu não falei com você sobre esta funcionalidade Save aqui. É através desse botão aqui que você vai gravar o que você colocar, o que você trabalhar aqui no seu compiler, na sua conta, tá bem? Então, quando você já tiver registrado, você faça isso, né? Você salva o seu trabalho e quando você quiser reacessá-lo, basta vir aqui em cima, traz o cursor para o seu nome, né? E vai no seu My Programs e o seu programa estará lá, tá bem? Então vamos fazer o seguinte, presta atenção. Eu vou criar uma variável, você já aprendeu como criar uma variável. O sinalzinho de mais aqui é um sinalzinho de atribuição, você vai estar atribuindo um valor para esta variável. Nesse momento nós vamos atribuir o valor de 5. Observe que esse número aqui não está entre aspas, então isso aqui é um número mesmo, não é um string, tá bem? Eu vou saltar uma linha aqui só para ficar mais claro. E vou escrever o seguinte: if number, né, o nome dessa variável, smaller é menor do que 5, dois pontos. Sempre que você começar a estrutura de decisão que começa com if, né, o else if ou elif, você sempre termina aquela linha com dois pontos, tá? Nós vamos imprimir o seguinte, usando o comando print que você já conhece, vamos colocar entre aspas, né, para fazer isso aqui um string, e vamos escrever simplesmente isso: the number is less than 5. Super simples, tá? Então observe que no momento aqui o valor da variável number é 5, ele não é menor que 5. Se essa condição aqui ela não é atingida, então o programa não vai fazer nada. Se eu rodar esse programa aqui agora, ele não vai imprimir nada na tela do computador, porque essa condição aqui não é verdade ainda. O número não é menor do que 5, ele continua 5, né? Aí nós vamos fazer. Agora observe o que acontece. Se eu colocar aqui, por exemplo, 4, mudei o valor da variável para 4, 4 é menor do que 5, então esse statement aqui agora já é verdade. Por ser verdade, então esse comando print vai ser ativado. Vamos rodar o programa. E ele imprimiu the number is less than 5. Vamos voltar aqui para 5, tá? E vamos dar uma outra opção. Tudo bem. Uma opção é se o número for menor que 5. E vamos colocar assim, e o resto, se o número não for menor do que 5, nós vamos usar o comando print para imprimir o seguinte: the number could be equal or greater than 5. Eu estou colocando tudo isso em inglês porque eu sei que você fala inglês, mas você pode colocar essas coisas em português, tá? O único cuidado que você deve ter é que quando você vai dar nome a variáveis, você não pode colocar acento, tá? Então tá, voltando aqui. Então este bloco de código faz o seguinte, ele examina o valor da variável number. Se esse valor for menor do que 5, ele vai imprimir essa linha. Observe que essa linha aqui, ela está indentada, né? Ela não está na mesma, ela não começa alinhada com o if, ela está para dentro, porque quando eu clico Enter, esse editor de código já sabe de empurrar a próxima linha para dentro, porque esta linha aqui faz parte dessa estrutura que
que nós começamos com o if aqui. Toda estrutura em programação em Python, que você coloca 2 pontos, o que vier depois vai vir indentado, né? Vai vir como se tivesse apertado o tab para empurrar essa linha para frente. Ela não começa aqui, ela está na frente, tá? Então, se o número for menor do que 5, vai imprimir essa linha. Caso contrário, ou seja, se o número não for menor do que 5, o programa irá imprimir esta linha aqui. Vamos rodar. Ele imprimiu the number could be equal or greater than 5. Por quê? Porque o número não é menor do que 5. Né? Mas digamos que você queira criar um bloco de código que vai analisar mais de uma opção. Aqui normalmente tem 2 opções. Você quer, digamos aí, 3 opções. Então nós vamos colocar o seguinte. Você começa a primeira linha de um bloco de decisão, né? Do if, else. Você começa com if. E se você tem várias opções, né? Várias maneiras que o código pode ser impresso, você pode então usar o comando elif, que quer dizer basicamente o seguinte, olha, se number é menor do que 5, imprime isso. Se number, né, esse elif é continuando a ideia, se number, elif number is equal to 5, 2 pontos. Olha que interessante, eu coloquei 2 sinais de igual aqui. Porque um sinal de igual só, ele é um sinal de atribuição de valores a uma variável, né? Então, quando você vê um sinal só de igual, você está dizendo que um valor é colocado, atribuído àquela variável que aparece à esquerda. Mas quando você tem 2 sinais de igual, você está comparando uma coisa com a outra. Você não está atribuindo valores a uma variável, você está simplesmente comparando uma coisa com a outra. Nesse caso aqui a gente está comparando o valor que está na variável number com o número 5, tá? Então a gente está dizendo o seguinte, se o número for igual, né, 2 sinais de igual quer dizer igual no sentido de comparação. Se o valor da variável number for igual a 5, nós vamos imprimir print, usar esse e escrever the number is equal to 5. Super simples. Então agora, ao invés de ter 2 possibilidades, o código tem 3 possibilidades. O número pode ser menor do que 5, é o que está na primeira linha. O número pode ser igual a 5. Caso contrário, ou seja, else, o número pode ser maior do que 5. Né? Eu não especifiquei, mas essa seria a outra possibilidade. Então vamos rodar. No momento, o valor da variável number é 5. Vamos rodar. Ele tem que imprimir, então, qual? Tem que imprimir esse do meio, né? E está correto. The number is equal to 5. Se eu mudar o valor aqui para 6, ele não vai imprimir essa linha, porque essa linha é se o número for menor do que 5. Ele não vai imprimir essa linha, porque essa linha é se o número for igual a 5. Então, ele vai imprimir essa linha. Else, né? Caso contrário, else, ele vai imprimir essa linha aqui. Vamos rodar. Ele está correto. The number could be equal or greater than 5. Actually, deixa eu mudar esse código aqui, porque quando eu escrevi esta linha, eu não tinha uma linha que lidava com equal to 5. Então vamos colocar assim, the number could be greater than 5. The number could be greater than 5. Funcionou beleza. Observe que eu usei aqui if para a primeira linha dessa estrutura de decisão. Eu tinha mais uma opção, né, de como o código poderia lidar com essa situação, então eu uso o comando elif, que seria else if, né, a abreviatura de else if, e terminei usando o comando else. Eu poderia ter escolhido fazer mais um elif aqui. Então, olha só, eu posso colocar elif e posso elif number is greater than 5 e mudar aqui, the number is greater than 5. Então nós temos 3 possibilidades. O número pode ser menor do que 5, o número pode ser igual a 5 e o número pode ser maior do que 5. Dependendo do valor que a variável number tiver, ele vai imprimir uma dessas 3 mensagens, tá?
Então no momento aqui o número é 6, então ele tem que imprimir que o número é maior do que 5, né? Vamos rodar. Number is greater than 5. Se eu mudar esse valor aqui para 5, ele deve imprimir o do meio. The number is equal to 5. E está correto. The number is equal to 5. E se o número for menor do que 5, ele vai imprimir essa primeira opção. The number is less than 5. Então vamos colocar aqui 3. Vamos rodar. The number is less than 5. Bacana? É só isso. Obviamente, com isso a gente pode fazer um monte de coisas. E nesse exemplo aqui a gente aplicou isso a números. A segunda parte desse vídeo nós vamos aplicar isso a strings, tá? Mas a essência de uma estrutura de decisão, nesse caso chamado de else if, ou if else if, ou if elif, ou if else, é tudo a mesma coisa. Eu até escrevi aqui em cima para você ver. Estrutura de decisão é o nome que eu estou dando para esse tipo de estrutura. É chamado também muitas vezes de condicionais. E nesse caso nós estamos usando if, elif, else, tá? Eu tenho certeza que vai trazer um monte de perguntas para a sua cabeça, mas não se acanhe, você pode fazer, tá? Vou terminar por aqui para o vídeo não ficar muito longo. Até o próximo, até a segunda parte então.